Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. E Eu sou a Lara. ela tá com um pouco de delay hoje. Eu vou puxar de novo, música. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sou a Lara. Como vocês podem ver, hoje a gente tá com um convidado muito bacana e a gente já tá assim, bem descontraído. Toquinha Menos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoas, tudo bem? Bom, eu tava devendo convidar o Toca para um podcast já tem mais de um ano, né? E finalmente eu tô conseguindo saldar essa dívida. O Toca é um cara muito bacana, foi uma pessoa que eu conheci de uma forma um tanto quanto inesperada e é um amigo querido hoje. E, bom, a gente vai falar de um monte de coisa hoje, né? E a gente vai falar um bocado sobre Fallout, porque eu fiquei sabendo que ele gosta um pouquinho de Fallout. Bem pouquinho. Só o básico, né? Uhum. Eu acho que Fallout pra você é tipo Chrono Trigger pra mim. Olha, às vezes eu. Sempre que alguém me vê jogar Fallout, tipo meu irmão mais novo, ou numa eventual live que eu faço, uma das coisas que as pessoas mais comentam é tipo assim: o que você tá fazendo durante os diálogos do jogo, né? Aí eu, uai, como assim? Não, é que você tá clicando aleatoriamente nas opções de diálogo. Não é aleatório pra pular o diálogo, não. É porque eu quero desbloquear tal quest e eu sei que se eu fizer essa opção e essa opção com essa build, aí eu ganho uma localização ali no mapa, sabe? Aí eu interajo com o NPC, eu faço tipo, acabou o diálogo e eu vou lá. Então o pessoal fica, tipo, assustadíssimo, assim, mas é um jogo que eu já Tipo eu joguei muito. agora, né? É. Nossa senhora. É um game que eu já joguei bastante ao longo da vida. E o Fallout sempre foi aquele jogo de conforto emocional, sabe? Aquele comfort game, assim, tipo, até num dia que eu tô mal, eu sei que se eu abrir o Fallout New Vegas e ligar a rádio do jogo e começar a ouvir as músicas, ou Mister New Vegas fazendo as piadas dele, eu vou ficar tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu estou seguro aqui, eu estou em casa. É um dos jogos que mais me desperta isso. Um dos, né? Tem outros também, mas dá pra dizer facilmente que tá entre os meus favoritos. Que massa. A gente sempre tem um joguinho assim que deixa a gente super confortável, né? Quando a gente tá naquela pilha de estresse e a gente liga, a gente sabe que aquele momento é o nosso momento de relaxamento único e nem nada nem ninguém pode atrapalhar essa sincronia. Uhum. É como se fosse tipo uma memória afetiva muito grande, entendeu? Com os Isso. elementos ali daquele mundo e tudo. Eu tenho muito memória olfativa, né? Esses dias, por exemplo, a minha esposa colocou aqui em casa um perfume de casa. Que quando eu cheguei em casa, eu fiquei tipo assim, nossa, tá com cheiro de Hellfire Peninsula, lá do World of Warcraft. Caramba. Esse é o cheiro do portal negro da expansão Burning Crusade. O que tá acontecendo? Por que a minha casa está cheirando a WoW? Né? Porque assim, era o perfume de quarto que a minha mãe colocava lá na minha infância, quando eu jogava WoW, assim, 10 aninhos de idade. Então, eu senti o cheiro do perfume, eu me vi voando ali em cima de um grifo, sabe? Então, assim, o Fallout, eu não tenho algo que eu associo a cheiro, mas o resto todo, principalmente com as músicas, é bastante memória afetiva, assim, pra mim. Esse lance de cheiro também, tem um desodorante específico da Rexona que eu falo que tem cheiro de Resident Evil 4. Toda vez que eu vejo alguém com ele, eu cutuco a Maisie e eu falo, bem, esse é o desodorante do Resident Evil 4, porque era o desodorante que eu usava lá jogando no PS2. É um desodorante azul, né? Ou eu falo assim também, tem cheiro de azul.
Eu dou uma misturada, assim, né? No sentido. Nossa, isso é muito da hora, muito da hora. A gente tem um comfort game de casal super saudável, né? Que é Diablo 4. Se tornou o nosso comfort game porque assim, Diablo, a a gente, franquia toda, né, mas a em gente si. é fã, mas quando a gente começou a namorar, tava no D3 ainda. E D3 não tem cross-plataforma. E ela joga do Xbox e eu jogo do PC. Então a gente começava a jogar em cada mundo, né? E aí a gente ia trocando informações. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cada um tentando platinar o jogo. E a gente já tinha zerado o jogo 6.300 vezes a essa altura, né? Quando saiu Diablo 4 e foi cross-plataforma, nossa senhora. Aquele fim de semana que Finalmente. saiu a degustação, eu acho que a gente jogou por baixo, acho que a gente jogou umas 18 horas somando sábado e domingo. Aquele remaster do 2 não tem também? Crossplay, Nossa, não, Na verdade, a eu gente nem não viu olhei. ainda. Mas o 4. O 4 foi quando ele veio me pedir em casamento. Aí eu comprei. A gente passou. Pedido de casamento, tá, vamos jogar. Mais ou menos isso. Nossa, então vai ser um jogo bem querido pra vocês, né? E a gente continua jogando. Tanto é que quando a gente tá sobrecarga de estresse no dia a dia, a gente joga. A gente entra, vai caçar. Mas assim, a gente joga muito pela história, né? Porque tem a galera que é hardcore, que rusha tudo e fica otimizando o build toda hora e não sei o que. Aí aparece aqueles bárbaros que matam o World Boss com 2 segundos e 4 hits. A gente não O cara dá 2 tapas, faz 3 bilhões de dano, assim. é foda. A gente Diablo vai é pelas isso mesmo. cartinhas, pelas quests que vai entregando a história. Sim, é interessante, né? Porque, assim, desse lado da pessoa do endgame, da rejogabilidade, o Diablo 4 não tem deixado a comunidade tão feliz assim, né? Acho que o pessoal esperava mais coisas, mais conteúdo. Então ficou com aquele gostinho de potencial desperdiçado. Mas do ponto de vista da história, da campanha, foi a minha história favorita de todos os Diablos. A gente Gosto tá muito doido pra ver a expansão que vem agora no final do ano. E a gente tá doido pela nova temporada que tá vindo, que vem coisas diferentes aí. Eu gosto muito do 1, gosto muito do 2. O 3 é o que eu mais joguei. Aí o 4, em termos da forma como ele contou a história, eu amei, adorei. Me emocionei, sabe, tudo. Mas Eu essa chorava coisa muito. de ficar ali jogando, eu esperava mais também, sabe? Eu chorei emocionado uma vez e eu chorei de raiva daquele rei canibal. Aquele, o boss de Google. Ali eu tive tanta raiva que eu chorei. Chorei assim. Quando... Nessa coisa de, tipo, ficar jogando ali, não me pegou muito. E, tipo, no início eu até... Não, mãe. É uma evolução com relação ao 3, com certeza. Não sei o que as pessoas estão falando. Aí eu acho que eu vi o trailer do Path of Exile 2, aí eu fiquei tipo, ah tá. Era pra ser assim um RPG de ação dessa geração. Entendi. Mas assim, a história, eu gostei muito do rumo que ela tá tomando. Pra mim tá melhor do que como a história estava no 3, né? Deixa eu te fazer a pergunta, Toquinha. Nessa crise de se emocionar com o game, teve alguma parte assim, durante a franquia de Fallout, que você, tipo, putz, aqui não dá. E... Você diz, tipo, de emocionar, assim, pro lado sim. emotivo. Eu não vou te dizer que teve, assim, pro lado de, tipo, ai meu Deus, eu não acredito. Teve uma quest, assim, que é bem memorável nesse sentido pra mim. Uma ou duas que eu fiquei assim, caraca, mano. Tipo, do coração parar. Mas eu consigo pensar em vários momentos que isso aconteceu pro lado do choque. Então, o que não teve pro lado de se emocionar, teve pro lado do choque, de ficar com aquilo na cabeça e ficar assim, tá, eu acho que tô jogando um jogo de terror, então eu só não sabia, sabe? Porque o Fallout, ele tem muito esse efeito, né? Que é o seguinte, Fallout 1, por exemplo, é um jogo muito sério, é um mundo muito bleak, né? Que as pessoas falam, aquele mundo muito sombrio, tal qual o Diablo 1 e 2, por exemplo. Aquela coisa, zero esperança mesmo. Mas se você vê o Fallout 2, ele já é assim, galhofa, ele é zoeiro,
ele é descontraído. E esse padrão se repete. O Fallout 3 volta a ser sério. Sabe, assuntos difíceis. O Fallout New Vegas é zoeiro, ele é galhofa, ele é bem tranquilo. O Fallout 4, ele é um meio termo das duas coisas, né? Ele tem momentos e momentos. Então, eu nunca cheguei a me emocionar assim com nenhuma das histórias de Fallout, mas existem esses momentos às vezes, principalmente nesses jogos que são mais sérios, ou até no New Vegas e no 4, que ele tá lá te divertindo, ele tá te fazendo dar risadinha e aí ele te subverte com um morro no rim, né? Você tá tipo assim, nossa, que questzinha engraçada, olha só, o cara quer que eu entre aqui no Vault 22 por causa de um motivo super besta, hahaha. Aí você chega lá no Vault 22 e é um experimento com plantas, né? Com uma forma de vida vegetal, assim, que saiu completamente do controle. E aí as pessoas lá foram transformadas em uma nova espécie, uma nova forma de vida, que é assim, se você pegar a quest do início ao fim, é um filme de terror por conta própria, né? Misericórdia. Eu adorei. O Fallout 3 tem um Vault também, que é o Vault 112. Eu sempre gosto de contar a história dele. Agora imagina a minha reação, primeira vez jogando isso, tá? Eu devia ter, sei lá, uns 11, 12 anos. A gente é obrigado a entrar no Vault 12 seguindo a campanha do Fallout 3, então não tem como errar. A gente chega nesse Vault em que existe uma série de casulos, assim, como em Matrix, onde os habitantes estão ali naquelas cápsulas e vivos, assim, através de fios, e você percebe rapidinho que é uma simulação virtual. Então esse Vault ele é todo controlado por máquinas e por uma espécie de inteligência, né? Um homem chamado Dr. Brown, ele não tem mais um corpo, mas a inteligência dele está ali na rede do Vault. E todos os habitantes desse Vault, eles vivem nessa realidade simulada, nessa realidade virtual. E quando a gente chega, a gente vê eles ali em suas cápsulazinhas, mas aí você deita na sua própria e você vai para o mundo em que eles estão. Quando a gente chega lá, você vê que é um mundo perfeito. É um mundo dos anos 50. É o American Dream, sabe? É a vida perfeitinha. Nossa, que lugar lindo. Parece um ótimo Vault para se viver. Só que você começa a reparar que tem algumas coisas estranhas acontecendo ali. Você vê que a esposa ali da casa tal tá traindo o marido. E aí esse marido descobre e ele pega um martelo, ele mata a esposa, ele mata os filhos. E aí você já fica assim, ok? Aí você percebe que, sei lá, a criancinha X foi instruída a fazer uma limonada com veneno. E assim matar as pessoas. E aí você começa a ver que tem algo muito errado com essa realidade. Que ela aparenta ser perfeita, mas existe uma espécie de mestre que vai instigando as pessoas, empurrando as pessoas aos seus limites. Alguém que controla essa realidade virtual e começa a criar essas situações saídas dos piores pesadelos de uma família. Entendeu? Deus. E ele começa a causar esses contextos, ele começa a causar essas situações completamente horripilantes, até que todos tenham morrido. Até que aquilo vire um show de horrores e todas as pessoas morrem. E você vê aquilo, você pensa assim, ok, espero que tenha acabado, né? E eles sentem dor, sentem tudo, ok. Aí quando você vê que todo mundo morre, essa realidade reseta. Agora é um outro mundo. Agora é uma outra história. E isso tá acontecendo há coisa de tipo 200 anos. Em que o cara fica criando esses cenários virtuais, apaga as memórias das pessoas e brinca ali com elas da forma que ele quiser. Então, às vezes, um habitante O2 percebeu que tinha algo estranho. Começou a ver através da realidade virtual, tipo assim, ver um glitch, ver alguma coisa assim, e descobrir que aquilo ali é um loop. E a pessoa, se ela tenta fugir nadando, o cara vai lá e cria um tubarão pra devorar o cara, entendeu? Assim, então, é impossível você sair, porque quando você percebe que tá errado, o mestre da simulação
faz um raio cair na sua cabeça e te mata. Então você, jogador, chega lá e você vai ter que tomar essa decisão moral de fazer o que o mestre dessa realidade quer que você faça para ele te dar as respostas que você veio buscar, ou você vai dar um jeito de quebrar essa realidade virtual. A maioria das pessoas sequer sabe que existe um jeito de quebrar a realidade. Eu sempre jogando jogos, eu tento ser o mais good guy possível, sabe? Eu tento ser aquele herói, assim, paladino, spotless, assim, aquela pessoa, tipo, um obelisco de virtude. E aí, quando no Fallout 3 o Dr. Brown me pede, fala assim, não, vai lá e assassina fulano, agora faz isso ali com tal vizinho, eu falei, não, eu jogador, falei, eu não vou fazer, eu não zero esse jogo, mas eu não consigo fazer isso. E aí, de tanto forçar, existem alguns objetos que você toca em uma ordem e eles emitem um som. E aí, se você acertar a ordem das notas, você consegue abrir uma porta para fora dessa realidade e aí derrotar lá. Se eu não me engano, você acorda as pessoas e ativa um protocolo de segurança em que esses exércitos e essas criaturas que você consegue trazer para dentro da realidade virtual ataquem o Dr. Brown. Ataquem somente o mestre e não as pessoas. E assim, você tira todo mundo e deixa o doutor ali preso para ele ficar em um loop de destruição para sempre. Então assim, tem muita gente que joga o jogo e não sabe nem que existe essa opção. Porque o jogo não te fala que existe uma alternativa. Ele só fala assim, segue aí as instruções do Dr. Brown. Se você, jogador, tipo, não, cara, não pode ser, tem que ter uma outra opção, e for fuçar, você vai descobrir que existe. Mas o jogo não te dá nenhuma pista disso. Então, assim, outras situações, assim, como essa, em que eu tive que fazer algo sinistro, às vezes me deixaram em choque em Fallout, mas pro lado da emoção, nunca teve muito, não. Caramba, inacreditável. essa parte do Dr. Brown é uma farpa ao The Sims terrível. O maluco é referência a várias coisas, né? Tanto a Matrix quanto a um The Sims, porque é uma vidinha perfeita e tudo isso, né? Você tirar a escada lá da piscina e ver o Sim afogando, né? Esse tipo de coisa, com certeza. Mas isso é uma coisa que Fallout faz bastante, né? A quantidade de referências, assim, a metalinguagem em Fallout é onipresente, assim, na série o tempo todo. Aquele jogo russo, Atomic Heart, não é isso? Ele tem uma inspiração muito forte em Fallout, não tem? Ele tem uma inspiração muito grande também em BioShock, que é outra franquia que eu adoro, né? E assim, eu já assim, desde criancinha, gostava muito de BioShock e Fallout, e eu via muitas similaridades. Às vezes eu chegava assim, empolgado para uns amigos e tipo, não, você já parou para pensar que BioShock e Fallout podem muito bem acontecer no mesmo universo? Tipo, se os dois existissem no mesmo universo, um não interferiria no universo do outro? Dá pra ter acontecido assim? E aí os amigos, tipo, o que você tá falando, cara? Eu, tipo, não, porque olha só o jeito que as corporações são no Fallout. E sabe, existe o Mr. House, existe lá o cara que criou Rapture, sabe? E a galera, tipo, não sabe nem o que eu tô falando, sabe? Eu sempre fui muito nerd, assim, com essas coisas e às vezes não recebia o feedback, sabe? Das pessoas normais, assim. Mas o Atomic Hearts, ele vê esse tão em comum, ele faz um BioShock na Rússia, mas ele pega a ironia, ele pega o humor, ele pega aquela coisa do Fallout totalmente. Inclusive, acho que é no Atomic Hearts que tem uma geladeira que é toda horny, né? Uma geladeira toda possível, né? Assim, com relação ao player. E no Fallout New Vegas existe essa mesma geladeira, né? Tem uma DLC do Fallout New Vegas que chama Old World Blues. É o blues do mundo antigo, aquela saudade, aquela melancolia do mundo antigo. E aí nessa DLC existe essa casa cheia de eletrodomésticos que são vivos. E aí cada um tem uma personalidade. Então, tipo, a pia tem uma personalidade. O micro-ondas tem uma personalidade. A geladeira, ela é toda tipo, olá, baby, não sei o que e tal. Então, assim, eu imagino que o Atomic Hearts tenha puxado um pouquinho de lá. Massa. E bom,
Fallout é uma distopia pós-nuclear, né? Estourar um monte de bombas. Essa história é contada de alguma outra forma dentro dos jogos? Tipo, tem alguém que conta essa história de outro jeito? Não de outro jeito, mas assim, o que eu quero dizer com de outra forma é que você não só ouve falar de como foi o fim do mundo, você vê. Existem muitas situações em que às vezes você volta no tempo e você revive uma batalha importante, tipo uma guerra que aconteceu no Alasca, né, que foi a Batalha de Anchorage. Você vive essa batalha que precede as bombas caírem. Então, através do jogo, você entra bastante em contato com o que o mundo foi pré-guerra. E se você juntar esses momentos que o jogo te leva para esse mundo pré-guerra, você consegue perfeitamente juntar esses pedaços e ver a historicidade exatamente do que aconteceu, né? A sequência de eventos que levou à guerra nuclear. Mas, aqui é uma curiosidade muito legal, é que através dos jogos, a gente nunca teve a resposta de qual era o objetivo principal da Vault-Tec, por exemplo. O que ela queria criando esses vaults, né? Qual que era o propósito maior por trás dos experimentos sociais? Isso o jogo nunca chegou a responder. E outra coisa que os jogos nunca responderam é o que foi, assim, a primeira bomba, vamos dizer assim, né? O que foi a causa da primeira bomba cair e assim a guerra nuclear ter acontecido? Isso a gente nunca teve resposta até a série que aconteceu agora no Prime. Então, a série respondeu à pergunta da franquia, né? Cada um dos jogos tem sua própria história, mas toda a saga Fallout conta essa mesma história, que na série a gente chegou num ponto climático com relação a lore que nenhum dos jogos tinha ousado responder. Quem foi que fez a guerra iniciar de fato? E a gente tem essa resposta de que é a própria Vault-Tec e o motivo e o porquê, qual era o interesse por trás disso e por que cada um dos Vaults eram experimentos sociais e tudo. Então, para alguém que era fã da saga dos jogos, chegar na série e ver a resposta por trás disso foi assim, puf, faz perfeito sentido, sempre soube, mas ouvir agora que é, tipo, ver acontecendo de forma canônica em alguma mídia Fallout é muito satisfatório, né? Da mesma forma que o Vault Boy, né, ele sempre esteve lá, desde sempre, te acompanhando em todos os jogos, e a gente sempre via, às vezes, um pôster e tipo, poxa, qual será a história por trás desse Vault Boy? A gente sempre soube que o OK era uma forma de medir a distância que a explosão nuclear está de você, para você saber se você está seguro ou não. A gente sempre soube que era o mascote da Vault-Tec. Mas de onde veio? E assim, a série entrega uma história por trás do mascote, tipo, a pessoa por trás do ícone. E é uma história muito boa, que não decepcionou, sabe? É um personagem importante. Então, assim, de muitas formas, a série, ela não só entrega em termos de universo e lore, tudo aquilo que alguém que jogou os jogos já sabe, para quem nunca jogou os jogos, ela entrega esse resumo perfeito, como ela vai além e entrega algo que os jogos nunca entregaram, né? Mas é claro, existem coisas específicas ali na campanha de cada um dos jogos que vale ouro, e você vendo a série você consegue imaginar, deve existir algo assim no universo Fallout, mas tem algumas coisas específicas que vale muito a pena mergulhar nos jogos para conhecer. Nessa parte... Então as informações do jogo são bem sutis, né? Da lore, tá, essas coisas. E você vai deduzindo conforme vai jogando, como boa parte dos games, né? Que tem esse tipo de mecânica de contar a história. Você vai deduzindo com pequenas partes que vem. Isso, e só que isso com a série veio e complementou com tudo que vocês achavam. Aham. Mas esse storytelling sutil é com relação ao mundo pré-guerra. Porque a lore ali do presente, desse mundo pós-apocalíptico, ela sempre foi bem elaborada nos jogos,
né? Isso é uma coisa Perfeito. que a série trouxe um resumo, mas tem muito mais a ser contado sobre como é o mundo pós-apocalíptico, que os jogos entram em detalhe. E os jogos eram super sutis sobre o que levou a esse mundo. E a série entregou bastante disso. Eu tenho uma pergunta, né? Agora, a gente vai dar spoiler, né? Se você não quer spoiler, você avança um pouquinho, mas aquela última cena onde o pai da Lucy tá com traje capenga e ele sai chegando numa cidade. Aquela cidade é importante pra caramba nos jogos, né? Ela é muito importante. Aquela cidade é New Vegas, né? Fallout New Vegas acontece ali naquela cidade. Vocês tinham que ter visto a minha cara, porque o Fallout New Vegas é o meu Fallout favorito. Eu tô lá assistindo a série assim, com a minha esposa e eu já tava super tipo, que final louco, que da hora, que não sei o quê. E aí eu tô vendo ele lá andando no deserto, e aí tem várias coisas legais que acontecem ali. Aquela caveira, né? Aquele monstro, assim, eu não sei se vocês se lembram, a câmera mostra uma caveira de um corpo de algum bicho. Aquele monstro ali, ele é um dos monstros mais fortes do mundo pós-apocalíptico. Com relação a gameplay, ele é o inimigo que você não quer encontrar durante os jogos. Ele é o Pyramid Head do Silent Hill, ele é o Nemesis do Resident Evil, ele é o Deathclaw do Fallout. Né? Você vê um no jogo, você pausa, você dá load e você vai para outro lado, entendeu? Então, foi muito legal. Aquela referência ali, eu já tava tipo, nossa, eles vão trazer os Deathclaws. Porque tem muitos monstros que ainda não apareceram, né? Você gostou dos necróticos? Você vai virar nos Super Mutants, por exemplo, ou, enfim, tantas outras formas de vida que existem ali no mundo pós-nuclear. Inclusive, para vocês que são fãs de coisas tipo Blade Runner, Exterminador do Futuro, existem várias formas sintéticas de vida, inteligentes, que vagam ali pelo mundo pós-nuclear, né? Vocês conheceram na série um Mr. Handy, que é aquele robô doméstico e não sei o quê. Existe o Mr. Gutsy, que é a versão militar daquela mesma linha de robôs, né? Existe o doméstico e existe o militar, que foram produzidos pela Robco, que é a companhia de robótica a qual o Mr. House é o dono. O Mr. House era aquele moço de bigode na mesa das empresas, das corporações mais poderosas do mundo, discutindo sobre causar ou não a guerra, né? Como que os votos seriam. E o Mr. House, ele, dando um spoilerzinho aqui do Fallout New Vegas, que não é um spoiler, é a premissa do jogo, o Mr. House, ele sobrevive à guerra nuclear. Ele transfere a consciência dele para um computador. E quando as bombas caíram, ele utiliza das forças da empresa dele, dos robôs da empresa dele, para criar um sistema de defesa, e ele neutraliza as bombas atômicas, e elas não caíram ali em Vegas, elas não caíram ali no Nevada, que o Mr. House protegeu a região. Então, o mundo ainda assim acabou, tudo foi devastado de diferentes formas, né? As pessoas ali, elas vão se retrair a cavernas, elas vão voltar a viver assim como humanos lá do tempo das cavernas, só que o Mr. House preservou a tecnologia dele. Então ele oferece a tecnologia a essas tribos e ele cria as novas casas de New Vegas, que se tornam ali os cassinos principais, as facções principais que existem na cidade de New Vegas, mas ele é a mente. E ele tem essas facções super requintadas, super poderosas para um mundo pós-apocalíptico, que obedecem a ele. E assim, são muito legais as facções, né? É um restaurante que come carne humana, um restaurante super chique, só que de canibais, sabe? Os Kings, eles veneram Elvis Presley como uma espécie de deus, porque restou os hologramas, restou as músicas, e eles, nossa, esse cara deve ser muito importante, sabe? Então, assim, é muito legal tudo isso. Mas, para além da Robco, que é essa corporação focada na robótica, existem várias outras facções pré-guerra nuclear que chegaram a criar essas formas de vida sintéticas, que a gente conhece no Fallout 4, por exemplo, que é o Instituto. Eles chegaram a criar réplicas humanas mesmo, que você bate o olho e você não sabe que é um androide, você não sabe que é
um replicante. E eles têm sentimentos, e eles querem existir, e eles não querem ser caçados. E Bem Detroit Become Human, né? Detroit, Blade Runner, aquela mesma ideia. Você vê bastante isso no Fallout 4. Você entra muito em contato e toma decisões ali com relação ao futuro desse povo, porque eles são um povo, eles são uma identidade. Eles são uma etnia, por dizer assim. Então, da mesma forma, você vai encontrar ali máquinas de guerra que estão no automático, né? Coisas assim, gigantescas, como o Liberty Prime, que é um robô de 50 metros de altura que atira raio laser e arma nuclear, e ele tá lá, pronto para cair nas mãos erradas, entendeu? Estilo um Megazord, estilo um Pacific Rim, sabe? Um Jaeger, assim, que se uma facção como a Brotherhood of Steel pôr as mãos, eles vão usar para não deixar a tecnologia caírem nas mãos erradas, né? O mundo pós-nuclear de Fallout é punk, porque além de monstros, mutantes e pessoas lunáticas, existem formas de vida artificial, existem alienígenas, existem espíritos, existem coisas sobrenaturais também, que é uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas tem bastante coisa sobrenatural, até puxando ali para aquele lado do horror cósmico, Lovecraft, seres de outras dimensões e etc. Então é bem bacana. Tô vendo que alguém Ou tá seja, começando a gostar de sobreviver Fallout. esse mundo não é pra amador, hein? É o pior lugar possível. Eu e a minha esposa, a gente uma vez fez uma tier list dos melhores e piores universos de ficção para você viver. Aí assim, tipo, no S, né, lá em cima, eram coisas tipo, Estúdio Ghibli, sabe? Aquela coisa linda ali, perfeita. No A, eu vou colocar, tipo, sei lá, um universo aí muito bacana, um futuro utópico, né? Aí a gente ia descendo. Aí eu coloquei Fallout em penúltimo lugar. Tipo assim, porque, por exemplo, The Walking Dead é um universo de ficção horrível pra você viver. Fallout tem todos os elementos de The Walking Dead. Muito mais outros horrores, né? Exterminador do Futuro. É uma guerra nuclear com robôs e máquinas que te matam. Mas Fallout também tem todos esses elementos. Um Independence Day, alienígenas malvados, Guerra dos Mundos, Fallout também. Então eu coloquei Fallout em penúltimo, porque todos os pós-apocalipses escorrem ali pra dentro. Só que tem o humor, tem a leveza, então, tipo, dá pra você viver ainda. E em último lugar eu coloquei Warhammer 40k, só porque, tipo, nossa, não tem como. Ali, tipo, é o pior lugar possível pra você existir. Eu peguei ranço de Warhammer 40k recentemente. Por causa da mudança na lore? Por causa das posturas dos desenvolvedores em relação aos sul-americanos. Né? E aí, como eu já estava mordido com algumas coisas, né? Eu fui uma das pessoas que se sentiu pessoalmente ofendida com a postura da Wizards ao ser retirado do Brasil, então eu já estava dando bicuda nas obras de fora mesmo, aí o Warhammer foi no bolo também. Eu conheço uma galera que... Eu sou relativamente próximo, me considero amigo, considero amigos também os criadores de Magic aqui do Brasil. O André, o Elba, Guma, enfim, Cabrito, Tio Vini, né? Do Diário Planalto, que é o Thiago, o Henrique do Blacker Lotus também, e até a Carol, que era nossa community manager, por assim dizer, da Wizards aqui. A gente fazia chamadinhas de noite do vinho, enfim. Então, desse pessoal eu sei que houveram sentimentos bem amargos com relação a essa questão da Wizards descartar, né, o Brasil, tipo, vocês nem são uma parte tão importante assim do nosso mercado, imagina se fosse, né? Imagina. Eu puxei alguns dados de locais de mesa no Roll20, que tem isso público para você ver. Se você for analisar os países individualmente, o país que é o segundo lugar em consumo de RPG no mundo é o Brasil. E a gente perde quanto mercado para a União Europeia, porque a União Europeia é um montinho de gente. É um monte de país para fazer um mercado só, e a gente não é. Entendi. E assim, eu até comentei sobre isso com o Hélio Rebelo no podcast passado. A Wizards, ela
fez um planejamento para o D&D no Brasil foi muito ruim. Eles lançaram a quinta edição 5 anos atrasado. Eles partiram do pressuposto que não tinha ninguém jogando RPG aqui, não tinha nada lançado. Eles estavam há 10 anos fora do mercado. E aí o que acontece? Eles chegam aqui e acham o mercado completamente preenchido. Os produtos que eles estavam lançando já estavam no mercado a uma cota. Eles estavam lançando com 5 anos, 4 anos e meio de atraso editorial aqui. E a galera não comprava o que estava saindo em PTBR porque queria comprar o último que tá saindo em inglês, que era muito mais legal pro momento. E aí a culpa é da gente que não vendeu? Não. Vamos. A Wizards, ela é uma empresa, assim, que com todo respeito... É engraçado tanto que esse padrão se repete, né? O público consumidor intitulado nerd, né? Nerd no sentido de perfil de consumo, alguém que gosta de comprar action figure, RPG de mesa, jogos, enfim, a gente deve ser muito trouxa, né? Porque olha só como o padrão se repete. A Wizards of the Coast é uma empresa visceral, assim, nos erros dela, né? No Magic, por exemplo, houve uma situação em que ela foi imprimir camisetas para os jogadores profissionais de Magic e errou o nome de um dos jogadores. E aí eu fico pensando assim, a camiseta passa por quantas pessoas até chegar no jogador e ele ter que apontar o erro, né? E assim, eu não sei se vocês sabem, mas o top 1 jogador do mundo, da história do Magic, é brasileiro. O PV. Que é o PV. Então assim, ele não é o melhor do mundo vivo, ele é o melhor de todos os tempos vivo. Brasileiro. Então assim, quando a Wizards comete as bolas fora dela, é muito fora. É umas coisas assim que você fica... Cara, como é possível algo desse nível acontecer dentro de uma empresa? É igual a história E do aí você viu? Aí você vê assim, isso se repetindo na empresa do Warhammer, que me fugiu o nome, e você vê isso se repetindo também na Blizzard, que é a do Diablo, do World of Warcraft, né? Muito! Porque, assim, a Blizzard tem escândalos internos que eu fico assim, gente, como é possível? Sim. Como é possível não existe uma pessoa para revisar isso? Eu vou dar um exemplo com Overwatch. Esses dias eles soltaram um quadro de idades dos personagens de Overwatch. Chegaram a publicar e tudo. O problema é que o quadro de idades não faz nenhum sentido, né? Você vê artes assim de 2 personagens crianças treinando lá com o mesmo mestre, e no quadro de idade existe um gap de 20 anos entre os dois. E aí você fica assim, pera Wizards, mas como que existe... Pera Blizzard, como que existe esse gap de 20 anos entre fulano e ciclano se os dois eram crianças e treinaram juntos com fulano? Como que fulana pode ser mais velha que ciclano se ele tá aqui adulto e na arte ela tá criança? Sabe? Umas coisas assim, impossíveis que você não precisa ser um super conhecedor do universo de Overwatch para saber que tá errado. E a coisa sai desse jeito mesmo. Em uma live do Diablo 4, eles estavam, acho que é na live de apresentação da Season 2, eles foram mostrar um aumento no ganho de XP, falando, a XP está tantas vezes mais rápida, o que resulta nessa quantidade de XP aqui por monstro. Só que a conta não batia, sabe? Era tipo assim, 3 vezes esse valor, e aí dava um valor que não era aquele valor vezes 3. E realmente a gente percebeu isso enquanto tava jogando. Que pra ganhar esse XP, pra poder subir de XP, ganhar Paragon e outras coisas mais, era sofrido. A gente sofreu pra chegar no nível 100. Não, e o pessoal E outras assim, coisas. E agora tá mais isso rápido. passando ao vivo, em um slide, tá? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, alguém fez o cálculo, alguém fez o design, alguém foi lá e transformou esse design animado em vídeo pra estar ali, ó, tipo, tanta de XP multiplicada, e aquela conta o tempo todo ali não tá fazendo sentido. Ninguém percebe isso ao ponto de o negócio ser ao vivo, e todo mundo ao vivo, interrogação no chat, interrogação. Tipo assim, essas empresas têm um problema sério de controle de qualidade. Eu vou entregar a idade agora, embora eu nunca escondi isso de ninguém. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi isso? Em 1997, no Jornal Nacional, falando que a Microsoft anuncia o poderosíssimo Windows 98. E aí entra pra
para conversão onde tava Bill Gates e o engenheiro-chefe que desenvolveu, e o Windows 98 deu pau na frente de não sei quantas mil pessoas em cadeia mundial, e o PC deu tela azul. Ah, mas isso aí é um acidente, pelo menos. E essa coisa assim que, tipo assim, ali aconteceu ao vivo, digamos assim. E essas coisas que não são ao vivo, tipo, você produzir uma camiseta com o nome impresso, você fazer uma apresentação, você mandar slide, uma caixa de Buster né? da coleção errada para o maior criador de conteúdo de Magic do seu país e depois mandar uma unidade de mercenários ameaçar o cara falando ou você devolve ou a gente enche você de Isso. tiro. Exato. A Né? Wizard fez isso. No caso da Blizzard, no Hearthstone, houve um jogador profissional que ganhou lá um campeonato, ganhou um dinheiro que era fundamental para a vida dele, mas ele publicou em rede social que ele era contra o que a China estava fazendo com os cidadãos de Hong Kong, que estava tendo lá um conflito entre a soberania lá de Hong Kong e da China. E ele falou, não, eu sou contra a China, não sei o quê, porque ele é um habitante de Hong Kong. A Blizzard revogou a vitória do cara e tirou o dinheiro dele. Então, assim, quando as pessoas viram isso, a galera ficou assim, véi, por que eu jogo jogos dessa empresa, né? Então, é isso que eu digo. A gente é muito trouxa, porque a gente é namorada de bandido. Minha esposa direto fala assim, meu amor, você sabe que você é uma namorada de bandido. Que a Blizzard vai continuar fazendo merda, mas você gosta de WoW. E não é sua culpa que ela é a dona desse jogo, mas você não quer parar de jogar o trem que você ama, mas você sabe que ela não merece ter dinheiro. A gente sempre vive dizendo que a Blizzard odeia a gente nas lives, né? Tipo, quando vem, a gente tá lá com aquele boss, um sacrifício, vem aquele item, quando você... Item lendário, quando vai ver, merda. Menos 2.000 e lá vai cacetado, não presta pra você, joga fora seu burro. Esses dias a gente matou um daqueles boss grandão que tem no nível 4 de mundo, o Eco de Varchan, a Fera do Gelo. Eu não lembro qual deles que a gente matou. Aí pá, aí caiu o loot. Aí, beleza. Aí ela vai e fala, a arma que dropou pra mim dá menos 3.000 e lá vai pedrada. Não respeita o seu tempo, né? Pra assim dizer. Graças a Deus, o LoLzinho tá indo numa direção muito boa. O vídeo que eu soltei hoje é inclusive sobre isso, né? Por que eu acho que agora é uma ótima hora pra jogar WoW? Porque assim, o WoW passou por uma crise tão grande de backlash da comunidade, de tanta gente ser namorada de bandido, chegou na expansão de Shadowlands, o pessoal tava tão insatisfeito com as coisas, e aí teve aquele escândalo sexual lá dentro, a população do jogo caiu mais pela metade. Aí eles, não, agora a gente vai ouvir o feedback de vocês, eu juro. O feedback que a gente tá passando há 10 anos, né? Só que dessa vez os caras ouviram mesmo. Porque em Dragonflight, tipo assim, que é a expansão atual e pra próxima, eles já fizeram, tipo, roadmap de tudo que vem, e a gente tá, tipo assim, obrigado, é isso mesmo, mas assim, devia ter feito mais cedo. Só que eles só fizeram mesmo quando a água bateu na bunda, quando o dinheiro apertou, quando as pessoas, tipo, pararam de apoiar. E é o que eu sempre falo, né? Tipo assim, quando eu tô insatisfeito com um jogo tipo WoW, ou Magic, ou Warhammer, eu não vou comprar. Eu tiro a minha assinatura e falo, estou tirando a minha assinatura porque estou insatisfeito, porque eu não concordo com isso ou com aquilo. O dia que eles vão lá e botam uma bola dentro, fazem um acerto, eu vou lá e coloco de novo para sinalizar, tipo, nesta direção estou voltando a apoiar. Né? É um reforço positivo, né? É um reforço positivo. Eu acho que é o que a gente pode fazer, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Você comunicar a insatisfação quando ela existe, né? E dar o feedback positivo quando ele, tipo assim, reconhecer os acertos também, né? Porque a gente vê muito o perfil, assim, de pessoas que elas ou passam pano pra tudo, ou elas odeiam a empresa pra sempre, e tudo que a empresa faz nunca vai ser perto o suficiente de ser bom o suficiente por causa do que ela já fez, né? E aí eu sinto que, tipo, nessas horas a gente precisa, tipo, criticar, mas criticar por que você ama o jogo, né? Eu já ouvi muito isso. Você só tá falando isso porque você não gosta de WoW. Você só tá jogando tal outro MMO porque você não gosta de WoW.
porque você é ruim no jogo. E eu fico tipo, não, cara, é porque tá ruim o jogo. Porque você é ruim no jogo é um argumento, ó. É aquela coisa assim, beleza que essa expansão trouxe isso aqui de bom. Beleza que essa expansão trouxe isso de bom, aquilo de bom. Mas tá ruim como um todo. Então eu vou criticar, mas não é porque eu nego, é porque eu quero que o jogo melhore. Quando ele melhora, agora eu volto. Eu coloco a assinatura, enfim. Né? Mas assim, é engraçado ver o padrão de ser tratado igual lixo pelas 3 maiores empresas das nerdices mais absolutas. RPG de mesa, Magic, MMORPG e o Wargamezinho de pintar miniatura, né? As joias do infinito da nerdice, que eu falo. A quinta é ler livros de fora, tipo Tolkien ou algo assim. Nossa, e... Mas assim, dentro de Fallout, tu já percebeu, tipo, alguma coisa que te desagradou? Desse nível das coisas que a gente já contou aqui? Com certeza. Ó, quando o Fallout 4 saiu, eu fui a pessoa mais revoltada do mundo. Caramba. Eu odiei o Fallout 4 por muitos anos. Muitos e muitos anos. Porque, pra mim, ele tinha removido algo que era fundamental pra compreensão que eu tinha do que Fallout era, né? Do que significava Fallout. O Fallout 4, de todos os Fallouts, ele é o que menos tem elementos de RPG. Então, assim, um exemplo. No Fallout New Vegas, tem situações que você vai ter, tipo, 25 opções de fala. Com base nos seus special, com base nos seus atributos, nas suas skills, em toda a ideia que você teve na hora de construir seu personagem. E no Fallout 4 você tem sim, não, sarcástico, mentir. Sabe? Você tem uma rodinha, assim. Então, pra mim, vindo dos outros Fallouts, eu vi isso e eu falei, não, que isso? Que porra é esta aqui? Né? E, assim, o Fallout 4 é o único Fallout que não tem skills. Ele tem as perks, mas não tem as skills. Que eram, assim... Para todo efeito, elas existem em segundo plano. Mas você não builda suas skills, de certa forma. Então, isso era outra coisa que, para mim, na época, nossa, né? Ele tem menos perks do que o New Vegas. Né? Eles tiraram as skills, transformaram as perks do Fallout 4 em skills. Então, meio que não tem nenhuma das duas coisas. E a vida toda, a gente sempre vê aquela comparação assim... Fallout e Skyrim com armas. E eu ficava bravíssimo quando alguém falava isso, porque é completamente diferente a liberdade de ação e consequências e escolhas que você tem em Fallout do que com relação a um jogo tipo Skyrim ou qualquer Elder Scrolls. E aí eu ficava tipo, a pessoa que fala isso, ela nunca deve ter jogado Fallout. Aí quando chegou o Fallout 4, eu fiquei tipo, Fallout é Skyrim com armas, não. Mas assim... Isso foi algo que, com o tempo, eu fui meio que... relevante. A gente vai ressignificando, né, a mágoa. Eu acho que, tipo assim, eu era mais chato com as coisas, tá ligado? Eu era muito, tipo, não, isso aqui é... Acho que é uma coisa que a gente faz muito, é aquele gatekeeping, né? Quando você gosta muito de um trem, você, tipo, não, se você... Não jogar tal, você nem é fã direito disso aqui, sabe? Algumas práticas como essa, com o tempo eu fui olhando e falando, cara, eu acho que tipo, o problema não tá no jogo. Eu acho que o problema tá em mim. E eu defini aqui na minha cabeça que Fallout é isso. Quem que eu sou na fila do pão, sabe? Por que eu tô falando, acreditando que Fallout é isso e ponto, né? Quando as coisas, tipo, mudam, as coisas... elas se adaptam ou não. E a gente pode gostar menos dessa coisa porque você prefere o estilo da outra. Então, ó, do Fallout 1 e 2 pro 3 em New Vegas, já houve uma mudança gigante. O jogo deixou de ser isométrico, o jogo deixou de ser em turno. Tenho certeza que na época muita gente falou, cara, é isso, Fallout morreu. Fallout não existe mais, Fallout não é mais um RPG. E do 3 em New Vegas pro 4, ele focou mais no tiro, focou mais no crafting, focou mais na ação, do que nesses detalhes assim de pontinhos e builds e coisinhas do tipo.
E aí muita gente, que nem eu, que conheceu pelo 3 de New Vegas, Fallout não é mais RPG, Fallout não é mais isso aqui. Mas, tipo assim, se você for olhar, sempre mudou. Sempre esteve mudando. Então, Engraçado assim, como o jogador ele não aceita a mudança dos jogos de conforto, né? Eu tive porque a gente... uma crise real em 2014, porque basicamente foi uma época em que o universo Marvel no cinema todo me desagradava. O D&D quinta edição saiu e eu detestei. O Magic passou por mudanças estruturais que eu detestei. As minhas franquias do coração todas estavam meio engavetadas. E as versões mais novas eu também não estava gostando. Eu fiquei tipo, Aí, viram tudo que eu amo. aí eu meio que virei o eremita da caverna um tempo. Fiquei Sim. puto e falei, não, Eu conheço muita gente que tá nesse estado aí atualmente com os coisas. vou me fechar, vou voltar a jogar o D&D que eu gosto, só ele, ou os outros jogos também que eu gosto, da minha época de adolescente. Só vou jogar isso aqui no computador, só vou ouvir. Aí eu fechei. Acho que foi a época que eu fui mais chato, assim, por um período concentrado. Só que nessa época bateu a reflexão de eu não sou mais o público-alvo dos novos jogos, das franquias que eu gosto, dos materiais. É segura. E na hora que eu caí essa ficha, eu meio que me libertei. Eu falei, não, eu posso ir no freestyle do meu jeitinho aqui agora. E vamos. Mas foi um período, o ano de 2014 no quesito nerdices, pra mim, foi um ano muito pesado. E hoje eu consigo enxergar muita coisa muito de boas com isso, e nem é, tipo, demagógico. Por exemplo, eu sou muito fã de Star Wars. Eu criei minha filha com Star Wars. Aí, como eu já tava com essa noção quando começou a sair a trilogia nova, eu falei, ao invés de pegar como termômetro o meu ponto de vista, que eu sei que eu já tô indo pro cinema pra criticar essa porra mesmo, eu vou olhar a Helena. Vou olhar a Helena. E aí eu ver como que ela reage. Eu falei, porque isso aqui é pra ela, não é pra mim. É bastante isso, né? E assim, eu queria até expandir essa discussão. Olha só. Quando eu sou doente com o Senhor dos Anéis, né? Sou muito fã de Star Wars também, mas eu sou doente com o Senhor dos Anéis. Eu conheci através da trilogia do Peter Jackson. E é aclamada pela crítica, 17 Oscars, melhor trilogia já feita na história. Tudo aquilo lá que, em termos de cinema, de filmografia, consagra a história e os filmes como bons filmes, independente de ser Senhor dos Anéis ou não. E Senhor dos Anéis, então, ficou icônico demais, associado demais aos filmes do Peter Jackson, que eu amo, né? Foi assim que eu conheci, aquilo ali que eu entendo como Senhor dos Anéis. O próprio filho do Tolkien detesta aquela trilogia. Ele detesta aquela trilogia. Ele falou que, tipo, Peter Jackson pegou a obra do pai dele e transformou em um filme de ação genérico que glorifica violência, que não sei o que, papapá, e macetou, e pra ele aquilo ali não é Senhor dos Anéis. E, tipo assim, o Tolkien escreveu o universo dele pros filhos. Então, assim, se tem alguém que sabe o que significa Hobbit e Senhor dos Anéis, vai ser o Christopher, vai ser o filho do cara, que detesta a trilogia que todo mundo entende como sendo a essência do que é Senhor dos Anéis. Então, olha que louco que as coisas são, né? O que é isso de algo pra você ter um significado, né? Através das emoções que você tem sobre aquilo, você define o que é aquilo, né? E assim, é um comportamento que ele é como se ele fosse uma espada de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele tem esse lado tóxico, que é o gatekeeping, que é você ser radical assim com relação a algumas coisas, ou, por exemplo, fazer a sua personalidade inteira girar em torno daquilo, você se definir através de um jogo, de um desenho e etc., o que é algo que eu já sofri muito com relação ao WoW, por exemplo, que eu já tive crises assim, de chegar a um ponto e falar, cara, se esse jogo morrer, quem eu sou? O que eu sou? Eu passei a vida inteira fazendo isso. E aí você vê que, tipo, não pode ser assim. Eu não posso, por mais que eu goste de algo, eu não posso basear minha personalidade em eu saber jogar um trem bom.
por exemplo. Não pode ser só sobre isso, né? Eu tenho que separar a minha habilidade com isso, meu conhecimento disso, de quem eu sou como pessoa. Mas seguindo o baile, existe esse lado tóxico, mas existe também o lado crítico, que é válido. Então, por exemplo, com relação à série que houve agora do Senhor dos Anéis, ninguém que é fã de Senhor dos Anéis olhou e falou assim, é isso aí é Senhor dos Anéis, né? Da mesma forma que a nova trilogia de Star Wars, poucas pessoas olharam e falaram, não, é isso aí mesmo, Star Wars é isso aí. O Palpatine tá vivo, então o Darth Vader não derrotou ele, então o Anakin não é escolhido, nem nada. Não, isso aí é Star Wars, pode crer. Né? Então, assim, existe o lado da crítica que é válida, porque tem esses acontecimentos reais, assim, pelos quais as sagas, as franquias passam, que mudam totalmente o significado daqueles mundos e daquelas histórias. E ainda que aquilo venha a fazer parte do universo, porque, sei lá, a empresa que é dona do IP, que é dona hoje da propriedade intelectual dos direitos daquele universo, fez essa adaptação X ou Y, então não dá para ignorar e dizer que não faz parte. Em termos, assim, de essência, de core, aquilo só tem o nome, né? Só tem, assim, Star Wars, Senhor dos Anéis. Mas você vê o mundo, você vê as pessoas, você vê a história em si, a forma como a história é contada, a narrativa, e você fala, cara, então não é aquilo, né? Você só grudaram a logo e falaram, esse aqui é Star Wars, esse aqui é Senhor dos Anéis. Mas você vê e não é, você não sente que é. Mesmo a pessoa, assim, menos chata daquele lado tóxico, que vê um e vê o outro, vai falar, parecem histórias diferentes, parecem mundos diferentes. E eu acho que existe um certo respeito, assim, que precisava existir mais com relação ao que o fã ama naquele universo, né? Tipo assim, filtrar é como se a continuidade dessas coisas que a gente gosta, ela tivesse que andar sob um fio de navalha, né? Existem as mudanças que eles querem que seja feito e, tipo, até que ponto a mudança pode acontecer, mas sem mudar a essência daquele mundo, daquele universo, né? Que tipo de mudanças são... Justamente... A gente debate sabe? muito isso quando tem É adaptação tipo de justamente a live ideia action. do... a gente... por exemplo, tem os fãs da franquia, né, antigos, a galera da nossa geração também e as anteriores, mas a franquia ela tem que fisgar também aqueles que estão por vir para dar continuidade a esse gostar. Então, vai vir coisas que é linguagem da outra geração na frente que a nossa não vai gostar. Que é basicamente o que o Christopher Tolkien apontou. Um filme de ação que glorifica a violência. Aos olhos dele, da geração dele, Senhor dos Anéis é um filme tem sangue de orc. Oh, meu Deus! Né? E pra nós, a gente nem percebe. Nossa, que filme lindo e perfeito. Porque a gente tá acostumado com Transformers, com Avengers, entendeu? Não, a gente tá agora assim, né? Vamos pegar a época que a gente tá com o Senhor dos Anéis ali. É a rebarba da década de 90. Eu não sei como é que conseguiram fazer o Viggo Mortensen não ficar sem camisa. Sabe? Cara, então, aquele filme, aquela trilogia inteira, pra mim, ela é quase santificada, Pra mim assim. também. Ela tem alguns defeitos, mas pra mim são, tipo, justificados. Eu consigo olhar e falar, não, eu entendo que isso aqui teve que ser assim e passar. E assim, eu fico refletindo, né? Porque a gente tá aqui falando sobre o que é crítica válida e o que é o lado emocional, apegado, tóxico, que fala mais alto às vezes. Você mencionou Star Wars, né? Então, eu sei, né? Eu conheço pessoas que tiveram a mesma reação que eu tive para a nova trilogia com a trilogia dos filmes 1, 2 e 3. E indo do 4, 5, 6 para 1, 2 e 3, a pessoa olhou e falou, isso não é Star Wars, isso é um lixo, papapá. Igual agora com 7, 8, 9, eu olhei e falei, isso não é Star Wars, isso é um lixo. Então, assim,
até que ponto... Quem que pode dizer o que é crítica e o que é esse lado emocional tóxico falando, esse apego? Porque assim, mesmo quando a gente faz uma crítica e diz isso não é mais aquilo, porque olha, mudou aqui a narrativa, porque mudou isso, mudou aquilo, a gente ainda está partindo de um pressuposto de que existe um único significado naquele universo, né? E quem te garante que esse significado não é a forma como você entende aquele universo? Então, assim, a crítica do Christopher Tolkien é válida para a nova trilogia? Ou é o lado dele falando, pô, não sei, não dá para saber, cara. Então é foda demais essa história. Christopher ainda tem a questão do, cara, vocês estão zoando uma coisa que o meu pai fez para mim. É o meu E é por brinquedo. isso que eu sempre entendi que era um problema dele, né? Que tipo, o cara é tão apegado àquilo, é a obra de vida do pai, que ele não reconhece a trilogia do Peter Jackson, que pra mim é, porra, isso aí é o mais próximo que o Senhor dos Anéis consegue chegar nas telas de filme. Porque existe esse aspecto, né? As coisas que são adaptadas, elas vão ter mudanças, inevitavelmente. É uma adaptação, afinal de contas. Agora, tem uma frase, uma vez que eu vi o Henry Cavill falar sobre essas chatices de fã, que eu sempre vim, assim, desradicalizando, né? Falando, eu que sou chato, eu que sou chato, eu que sou chato. Mas uma vez eu vi o Henry falar, não, cara, o fã não é chato, não. O fã, ele sabe do que ele tá falando. Ele conhece aquilo pra caramba. E quando a gente vai lá e se incomoda com uma coisa, muitas vezes existe uma boa base do porquê que aquilo ali tá se distanciando do que faz as pessoas gostarem daquela história. E a crítica tá falando nisso, tá falando, olha, se você leva Senhor dos Anéis pra esse lado, vai existir um novo público que vai gostar. Mas nunca foi sobre isso. Nunca foi isso que fez as pessoas gostarem de Senhor dos Anéis. Ou quando essas mudanças entram em conflito direto com opiniões e visões do próprio criador daquilo. Falou, olha, não é sobre isso, não é sobre aquilo. Eu morreria se Senhor dos Anéis se transformasse nisso. E aí vão lá e transformam naquilo, né? Então o fã, ele de certa forma protege as obras, sim. Mas eu acho que no final do dia, parece tão pointless essa discussão toda. É uma coisa assim, né? Mas eu acho que no final do dia é tudo sobre jeito, entendeu? É tudo sobre jeito e é tudo sobre a proposta das adaptações, né? Então, assim, essa adaptação, ela tem a proposta de ser uma adaptação assim, assado. Um exemplo com Star Wars é o Visions. Tipo, o Visions, ele cria episódios com estilos diferentes. Esse episódio vai ser um episódio de Star Wars se Star Wars fosse um anime. Esse episódio vai ser um episódio de Star Wars se Star Wars acontecesse no Japão medieval. Eu amo, né? Esse episódio. Então, assim, o Visions, por que para mim ele passa perfeitamente, tranquilamente? Porque eu sei desde o início que a proposta daquela série é fantasiar Star Wars de formas que nunca foram fantasiadas antes. E eu falo, cara, tem muita coisa no universo de Star Wars que podia ser melhor explorado. E que cabe, que dá uma nova perspectiva. A proposta da série é essa, todo mundo aceita tranquilamente. Mas veja bem, são histórias novas. São personagens novos. São novas perspectivas que não interferem naquele universo que já existia. Da mesma forma que vai ter um filme de Senhor dos Anéis que vai ser de anime, que vai ser a Guerra dos Rohirrim, que eu tô tipo, caraca, vamos ver, porque eu nunca vi a Guerra adaptada antes. Pode ser anime, pode ser Lego, pode ser o que for. Eu adoraria ver, porque algo é uma nova história sendo contada que nunca foi antes em adaptação. Então, assim, eu acho que o problema existe muitas vezes quando uma adaptação sai com a proposta de substituir, de ser melhor, de falar, não, o bagulho agora é esse aqui, ó. Esquece aquilo lá que você conhece. Aquilo lá vai ser reticonado. Isso aqui é a verdade agora. Isso que dói. Eu acho que é aí que pega. Né? Dentro de Star Wars a gente tem esse problema porque, assim, quando o George Lucas começou com Star Wars, ele nunca se incomodou da galera, tipo, fanficar em cima de Star Wars. Ele sempre curtiu.
tanto é que... É o universo expandido, né? Os quadrinhos, tinha tudo tanto aquilo. é que ele pescou muita coisa. Tipo, o Planeta Coruscant, ele não foi criado pelo George Lucas. Ele apareceu numa FIC, numa revista, sabe? Na década de 80. E por aí foi. Quando a Disney adquiriu a Lucasfilms, e a LucasArts, por consequência também, né? Foi tudão. Aí eles, não, vamos separar. Isso aqui é canon, isso aqui é Legend. Só que tava tudo tão misturado que ou eles faziam retcon, ou eles começavam a trazer de volta. E isso que, em alguns momentos, deu problema. Porque, por exemplo, na trilogia nova, eles falam de Darth Bane, que é um personagem que vinha do universo expandido. Falam de... Eu esqueci qual é o Darth mais fodão de todos. Teve, acho que na série da Ahsoka teve algum easter egg do Darth Maul que Sim. sobreviveu àquela partida ao meio do Obi-Wan no Clone Wars lá no desenho. Aí você vai vendo essas coisas. E aí agora eles estão fazendo Star Wars Acolyte, né, que tá pra sair, que parece ser claramente baseado em Knights of the Old Republic. Que por acaso é um puta de um jogão. Que é uma ótima história, vai daí, né? Aliás, falando nisso, qual o melhor jogo do Senhor dos Eu Anéis? tenho, assim... Melhor jogo do Senhor dos Anéis? Olha, eu sou extremamente frustrado com os jogos de Senhor dos Anéis. Isso é uma coisa que, quando saiu por último Hogwarts Legacy agora, eu fiquei tipo assim, cara... Quando eu joguei o Hogwarts Legacy, eu fiquei tipo, isso é um sonho realizado de todo fã de qualquer universo. Se sair um jogo como Hogwarts Legacy de Star Wars, é tipo assim, é isso, tá ligado? É um Jedi Fallen Order da vida. Que você, caramba, eu tô aqui customizando meu sabre, eu tenho uma nave, sabe? Tipo, você vive os passos ali dos personagens naquele universo. Harry Potter tem jogos assim, Star Wars tem jogos assim, Senhor dos Anéis não tem. Então, assim, o melhor jogo que eu já joguei de Star Wars, de Senhor dos Anéis até hoje, era um lá do PS2, que chamava Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, em que existiam essas diferentes missões seguindo as coisas que acontecem no filme 3, e elas eram difíceis para um cacete. Era aquele jogo que dava game over, você tinha que voltar a missão do começo. Eu não tinha memory cards na época, então eu passava, assim, aprendi a passar da primeira missão, top. Aí no outro dia eu passava dela mais rápido, conhecia a segunda missão, ficava apanhando dela meses. Aprendi a passar da segunda missão, aí eu ia lá e conhecia a terceira. Então é um jogo super difícil, é um jogo super maneiro, mas que é basicamente tipo... É um jogo do filme e é um jogo super simples. É um beat 'em up, assim, sabe? O Ark chega, você bate, isso aqui te mata, aquilo ali te mata, não pisa no fogo, sabe? Roda a alavanca, abriu a alavanca, passou de fase, sabe? Agora, tirando esse, já houveram jogos legais que eu joguei. Tinha um que era Senhor dos Anéis, não vou lembrar. Mas de PS2 também, que você faz uma comitiva, que você tem uma elfa, um anão, um mago e um humano, e você vai atrás seguindo os passos da comitiva. Não, era um que você... Ele era meio sandbox, assim. Você, tipo assim, você escolhia a sua classe, você escolhia, tipo assim, um humano guerreiro, eram tipo umas 4 opções, se eu não me engano. E aí você tinha as fases, tipo assim, as minas de Moria. E aí vinha vindo waves de inimigo, uma coisa estilo um Vermintide, igual teve agora do Warhammer, só que em terceira pessoa. E aí você ia jogando, você ia lutando, ia quebrando pau, e tinha Ent, tinha dragão, tinha Balrog, tinha tudo. Era bem maneiro. Só que, tipo assim, são personagens, tipo, não tem nome. É tipo, guerreiro. Não tem história no jogo, você só, tipo, fica ali curtindo a gameplay. Aí tem os outros jogos que tem história, tipo Shadow of Mordor, Shadow of War, que é uma história original, né? Que é uma história feita ali para o jogo, que não tem nada a ver com a história da sociedade ali, né? Mas que, pra mim, não cola. Porque, tipo assim, eu não gosto da gameplay. Pra mim é tipo um Assassin's Creed, pá. 2, a lore que eles fizeram ali pro Shadow of Mordor funcionar
é tipo assim, é um grande foda-se da história do universo do Senhor dos Anéis, saca? Seria mais ou menos um equivalente ao seguinte. Vocês conhecem Harry Potter? Vocês gostam de Harry Potter? Tipo, pô, Então. a Avada Kedavra mata os outros. Ok. É pra isso que serve, né? A Avada Kedavra morreu. Aí imagina, tipo assim, saiu um jogo de Harry Potter, tipo, não. Na verdade, verdadeira, a Avada Kedavra, ela não mata, não. Ela faz isso aqui, ó. Parece que você tá matando. Só que, tipo, não é matar. Vocês não iam ficar meio, tipo... Nossa, que preguiça, que desculpa esfarrapada, sabe? Ou tipo assim, vamos pegar Star Wars, né? Ah, a espada laser, ela funciona assim, 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 assado. Mas na verdade, um exemplo pau a pau pra mim do Shadow of Mordor com Star Wars é tipo assim: a história do Starkiller é maneiro? É maneiro. Mas tipo, o cara é um clone do Darth Vader que ninguém nunca soube que existiu, que é tipo mais forte que todo mundo, e o escambau, e aí ali no final ele morre, e tipo, ele ter acontecido ou não, ele ter existido ou não, tanto faz pro universo, porque aquela história, tipo, ela se torna, tipo, irrelevante quando ela encerra em si mesma. E só pra vocês entenderem objetivamente do que eu tô falando, no Shadow of Mordor, existe essa história de que o Celebrimbor, que é o cara que criou os 19 Anéis do Poder, fez um anel para counterar um anel do Sauron, porque ele já sabia que o Sauron estava enganando ele. E aí ele fez, em segredo do segredo, um anel que nerfa, que nulifica o poder do um anel do Sauron. E é basicamente um anel do Sauron, só que azul. Só que do bem. E aí você tem lá esse anel e tipo, pá, você consegue fazer as coisas por causa disso. E eu fiquei assim... E aí? Tipo, sabe? Você pega a coisa mais importante na história... E você fala, não, na verdade, ó, você só não sabia. Você só não ficou sabendo, mas tem esse outro artefato aqui que é tão forte quanto, porém do bem. E aí eu fiquei tipo, cara, mas Não. se essa é a história, o resto todo não importa, velho. Tipo assim, eu jogo esse jogo sem acompanhar a história ipsis literis. Eu jogo pelo quebra-pau. É tipo assim, pô, se o Celebrimbor sabe disso... Se ele fez, então o resto todo não pode ter acontecido. A não ser que se dê uma desculpa muito preguiçosa de como seja, isso aqui que você viu, deixa pra lá, não é válido. Agora é isso aqui. Só pra você entender, a história inteira do Senhor dos Anéis acontece porque o Anel existe, porque foi em segredo, e porque o Celebrimbor foi enganado, e porque os outros anéis, sabe, corromperam as pessoas que tinham... Aí, tipo, não, o cara sabia. Então, peraí, ele não foi enganado? Então, os humanos não caíram? Tipo, por que ele não avisou o resto das pessoas? Sabe, tipo assim, só não faz nenhum sentido. Aí, qual que é a desculpa? Ah, não, lá no final, porque esse anel cumpriu o propósito dele, ele deixou... Porra, o Frodo ia apreciar ter esse anel aí, né? Então, assim, é umas paradas que pra mim só não cabe no mesmo espaço que a história que a gente já conhece. Então, Visions, pra mim é muito bem-vindo. Agora, quando você fala assim, não, na verdade, sempre foi igual no WoW. Nossa, em Shadowlands, que eu falei que é quando o pessoal parou de jogar, houve a seguinte plot. Quem que é o vilão de Shadowlands? É um cara que você nunca ouviu falar, nunca, em nenhum jogo, em nenhum livro, ninguém nunca ouviu falar desse cara antes, tá bom? Mas, na verdade, ele tá por trás de tudo. Sabe o Sargeras ter se corrompido? Então, foi um plano dele. Sabe a espada do Arthas? Foi ele quem criou. Sabe não sei o que lá do Illidan? Pois é, tudo que aconteceu até hoje, a Rainha Charos... Um boss que na goela, né? Tipo isso. Esse cara aqui, ó, que você nunca ouviu falar. E tipo assim, se o cara fosse um bom vilão, quem sabe passava. Mas ele é um lixo. Ele é um bosta. O cara tem, tipo assim, 2 minutos de fala na expansão inteira. E aí, mas por que ele fez isso? Não, porque ele tem um plano. Aí a gente jogando a expansão inteira, tipo,
esperando ouvir o plano do cara. Sabe o que o maluco fala quando você derrota ele? Vocês não estão preparados pro que está por vir. Velho, a galera, tipo assim, é de pegar o fone e falar: eu tô há 2 anos esperando uma justificativa. Tipo, pô, se esse cara fez tudo isso, ele tem que ter um objetivo, concorda? Tem que ter alguma coisa que ele sabe que mais ninguém sabe. Ou o plano dele é tão secreto que nem ele conhece. O plano dele é tão intrincado, é um xadrez 4D tão sinistro, que nem a Blizzard sabe qual é o plano dele, entendeu? Aí, o nome desse vilão é Carcereiro. Sabe como a gente chama ele? Planejeiro. É o Eu vou dizer planejeiro. uma coisa a você. Se tem uma coisa que me dá agonia e dor física, e eu posso dizer isso, vou trazer para um game um pouquinho mais infanto-juvenil, que é o Five Nights at Freddy's, que é a porcaria da lore. Um cara construiu tanta história, que agora ninguém sabe mais pra onde vai. E isso é pra enlouquecer o fã da franquia. Então você fica esperando uma resposta de uma coisa que não tem. Não tem resposta. Nem o próprio autor sabe qual é a resposta. O que me incomoda no planejeiro é que, tipo assim, pô, se foi esse cara por trás de tudo, então o Arthas não é um vilão tão interessante assim. Não. Então, as Sylvanas, a Rainha Shara, não são tão inteligentes assim. A Rainha Shara sempre foi minha vilã favorita de Warcraft. Porque eu falo, nossa, ela é a mestre do xadrez, ela é a planejeira. Aí, tipo assim, não, tudo isso é um plano de outra pessoa. Pô, então a Rainha Shara nem é uma vilã tão interessante assim. Maravilhosos, porque quando você pega esse personagem aí, você invalida a Rainha Shara, Illidan, Arthas... Não, você não tá entendendo. O planejeiro, ele tá por trás de todos os acontecimentos do universo Warcraft. Vaza da e a gente não sabe o motivo. Entendeu? É dor física, é dor física. Sabe quando o Deathwing foi lá, pô, quebrou o mundo inteiro e tá... Não, então, isso faz tudo parte do plano do planejeiro. E qual é o plano? Vocês não estão preparados pra saber o plano. Isso tá parecendo aquele plot de Dragon Ball quando aparece o gato lá, o deus gato. Eu vim pra cá porque eu destruí um universo que não tinha um Kit Kat naquele outro universo. Sabe como eu chamo esse empobrecimento de lore nos universos? Eu chamo de síndrome de Dragon Ball. Justamente porque no Dragon Ball rola o rolê assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A saga Frieza, acho que do Classic até a saga do Freeza, pra mim, a história tem começo, meio e fim. Olha, começa com o Goku caindo na Terra, a gente não sabe o motivo, mas ele é super mais forte, derrota lá o Piccolo, derrota tudo, a gente descobre que ele é super mais forte, porque ele é um Saiyajin, na saga dos Saiyajins. E agora eles estão vindo aqui destruir esse planeta, ele impede isso. E aí a gente descobre que eles só fazem isso porque, na verdade, tem um cara que destruiu o planeta deles, o motivo pelo qual o Goku veio pra Terra. Então tem esse cara que é o imperador do universo, que é o Bambambam, que é o malvadão. E por que ele destruiu o planeta? Porque ele temia um lendário Super Saiyajin, que o Goku se torna, derrota ele, e é isso aí. Né? Inclusive em Namek, que era o planeta de onde veio o Piccolo e o Kami-sama, lá do Classic. Tipo, essa é a história. Aí na semana seguinte, chega um maluco, mata o Freeza em um hit, que é o Trunks, e aí ele fala assim: eu vim aqui pedir ajuda pra vocês porque tem 2 androides que me matam em um hit. E aí você já fica, nossa, então o Freeza é um bosta, né? Eu tava com medo desse cara, que morre em um hit pro cara que morre em um hit pra um androide, tranquilo. Aí, e tipo assim, eu gosto da saga dos androides, eu gosto de tudo aquilo, a viagem no tempo ali da saga Cell, mas aí chega o Cell e ele mata os androides em um hit. Ele, engole ali o Android 17, show. Aí você fica tipo, tá, aí nesse ponto ele derrota um Super Saiyajin facilmente. Então a gente vai lá e cria o Super Saiyajin 2, que agora, adivinha, derrota o Cell em um hit. Aí depois veio o Buu. Aí depois chega o Buu, que tipo, mata um mundo inteiro em 2 segundos, e aí você fica tipo, tá... Sabe, aí vai... Não, é esse Buu, mata esse Buu em um hit, ó. Vai saindo um Buu do cu do outro e um Super Saiyajin do cu do outro, e você fica, véi, onde que para? Qual é o ponto dessa história? Aí chega no gato do Bills,
Nossa, sabe o Super Saiyajin 3? O cara para com o dedo. Porque, na verdade, se você juntar 5 Saiyajins e concentrar a energia deles, existe uma coisa chamada um Super Saiyajin Deus. E aí, esse cara consegue entrar em Super Saiyajin, que é azul. E aí, velho, eu assim... E foi o pretexto pra poder dizer que a Videl tava grávida e encaixar pano na história. Aí, tipo assim, sabe essa história dos 5 Saiyajins juntarem pra fazer um Saiyajin Deus? Esquece isso, não precisa mais disso, não. O Vegeta, só na base da força de vontade, virou Saiyajin Deus, tá? Não Tá precisa bom, mais de todo o ritual, não. E essa história, tipo, 5? Por que 5? Explica, sabe? Para de fazer coisa de história. É só pra botar pano na história, pra explicar que a Videl tava grávida e... Eu chamo isso de síndrome de Dragon Ball. Isso é pra vender Funko, certeza. É síndrome de Dragon Ball total. Aí, tipo assim, você não só desrespeita os vilões de WoW, fala, pô, esse cara é um merda então, porque na verdade ele foi manipulado, como o cara não fala qual é o plano dele, e aí você fica, nossa, você estragou todos os nossos vilões porque você não sabe qual é o seu plano, e não fala nem o que tá por vir, só tipo... E cara, você sabe o que a comunidade no geral fez? Não considerou canon. Tipo, é um consenso. Eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, o planejeiro é um vilão. Todo mundo ignora essa parte da história. Faz de conta que não existiu, né? A próxima expansão de WoW que vai ser agora, a história dela retoma de Legion, que acabou em 2017. Ou seja, pessoal, tipo, killer. A galera, tipo assim, vamos pegar de onde a história ainda tava top, climática, que foi, tipo, a melhor expansão em termos de história pra mim. E os caras, vamos seguir de lá. O que tinha terminado lá? Ah, o cara enfiou uma espada no planeta? Bora resolver isso. Porque, até então, a espada tá lá enfiada no planeta. E a galera, tipo, e aí, Blizzard? E a espada? E a Blizzard, que espada, mano? Não sei do que vocês estão falando, não. Então, assim, é síndrome de Dragon Ball pra mim, quando isso acontece, né? Ah, não, sabe um anel? Pois é, tem esse outro anel que, ó, ele countera um anel. Tem os 2 anel aqui. Você nunca ouviu falar dele? Porque a gente vai dar um jeito de ele deixar de vestir daqui pra ali. Sabe o Darth Vader? Você ficou sabendo que tinha um clone dele, matou ele, o Imperador, e o Escambau depois morreu e aí ele voltou à vida. Véi, é muito pobre esse roteiro, saca? É muito ruim. Então a galera só não considera que foi isso. Né? A galera só não considera canon mesmo, fala, velho, segue o baile, sabe? Isso aí é foda-se e pronto. Um mérito que a gente pode entregar pra Wizards nesse ponto, pelo menos na minha opinião, é a história dos Sentinelas, quando eles pegam e arrematam todo o universo do Magic como um universo só. Porque eles não invalidaram ninguém. Eles conseguiram pegar uma carta que era um meme, porque Nicol Bolas, se você pegar a galera que começou a jogar há mais tempo e falava do Summon Elder Dragon Legend lá dos bichos de Antiquity, né, que depois foi reunido em Chronicles, esses dragões eram meme, sabe? Nicol Bolas, Chromium Ruel, Arcano Stabosh. E do nada Nicol Bolas vira um puta do bicho. Quando ele saiu... Mas eu vou te falar que eu tenho um ranço da história do Magic, que eu vou procurando aqui enquanto você conta. E aí, tipo, eu lembro que na época eu vendia Magic na locadora que eu tinha e um cliente abriu o Nicol Bolas Planinalta de Fragmentos de Alara. E eu falei, caralho, como esse bicho tá foda. Que bacana. E eles juntaram e fizeram um bagulho da hora. E depois Nicol Bolas virou a coisa mais overpower do mundo. Foi da hora. Bons tempos. Eu preciso dar uma limpada séria aqui, senão as cartinhas vão mofar. O negócio tá parado aqui por tanto tempo. É o seguinte, eu comecei a jogar Magic por causa dessa gata aqui, ó. Essa. A Eleshnorn. Eleshnorn. Eu literalmente comecei a jogar Magic por causa da carta. A história vai assim. Desde menor, desde criança, eu gostava de colecionar arte. Pinterest, muito antes do Pinterest, né? Tipo, DeviantArt. Gostava de colecionar, tipo, artes conceituais de fantasia, de sci-fi, fotografia também de pessoas. Porque eu tenho um universo, assim, que eu sonho com desde criança, que um dia quero escrever e tudo, uma fantasia assim.
E aí eu sempre fui muito atrás pra ter de referência, de contar pra alguém e falar, ah, esse personagem é assim, essa coisa desse mundo é como essa aqui. E aí, as artes de Firexia como um todo, Suturi Priest, a Eleshnorn, várias outras, eram top 1 arte pra eu referenciar uma coisa que existe nesse universo. Que eu não peguei de lugar nenhum. Eu que fui, tipo, matutando assim. Eu via as artes e eu falava, velho, isso aqui, ó, é tal coisa lá desse mundo. E aí, eventualmente eu descobri Magic, né? Um amigo meu, tipo, me apresentou ao Magic, eu já tinha achado super maneiro, já tava encantado. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito mesmo, tipo, eu tenho esse hobby de colecionar, então as artes do Magic, tipo, pra mim eram tudo. É basicamente um jogo com as cartinhas da minha coleção. E aí eu tô lá jogando, e aí uma hora eu vejo assim, a arte da Eleshnorn lá numa carta. E eu virei assim pra um brother e falei, essa carta aqui é desse jogo? É. Isso aqui é uma personagem do jogo? É. E tem lore? Tem história por trás das cartas? Tem. E eu tipo, tá, eu preciso começar a jogar porque eu preciso ver qual é a história por trás de todas essas artes de Firexia pra ver se é o que eu sempre imaginei, olhando ali pra elas durante horas e fantasiando, tipo, velho, eu aposto que isso aqui é uma fantasia assim, assim, assado. E era exatamente tudo isso, né? Uma tecnocracia, uma coisa, tipo, meio living death, tipo, seres mecanizados à força, trazidos de volta de formas torturantes e tudo aquilo, uma simbiose, né, e tudo aquilo. Então, assim, quando eu tive esse contato com o Magic, foi tão íntima a coisa pra mim, sabe? Porque é como se você tivesse visto alguém já fazer uma história de algo que você tava pensando em escrever e falar sobre. Uhum. E aqui tem um jogo e tudo isso, e tem regras. Então eu comecei a jogar Magic pra valer. Mas daí o meu ranço vem disso também. Porque eu joguei a vida inteira esperando ver o dia em que a Eleshnorn seria vilã. Eu passei o tempo todo, tipo, vai chegar um dia que ela vai ser a vilã principal. Vai chegar um dia que Nova Firexia vai agir. Vai chegar um dia em que etc e tal. E aí, quando esse dia chegou, e toda a invasão aconteceu e tudo aquilo, eu tava tipo, ok, da hora, massa. Mas aí o jeito que eles resolvem na lore é tipo assim. Então, foda-se, saca? Tipo, e aí a Eleshnorn ela é vilã e tal, e aí a Elspeth, com o poder da Anjo Serra, derrota ela. Mas a Anjo Serra não teve todo o plano dela destruído pra Firexia quando ela era viva e não conseguia impedir? Aham. E por que a Elspeth com o poder dela consegue? Porque alguém precisa derrotar a Eleshnorn, né? Na verdade, quem destruiu o plano de Serra foi o próprio Urza, né? Não, sim, mas por causa de, tipo assim, pensa nisso, tipo, pô, um olhinho firexiano destrói esse plano aqui inteiro, não vale a pena, não tem como fazer nada sobre, de um cara que é muito mais forte que a galera que tá viva hoje. Uhum. Mas porque Urza, porque assim, Urza foi uma incógnita muito grande na história do Magic, pelo menos pra gente que não tinha acesso a... Era herói, era vilão, né? Ficou muito tempo. Tinha muita coisa que era aí, tudo que era de Urza era cartas boas e era meio enigmático. Aí depois a gente descobriu a Guerra dos Irmãos em Saga de Urza. Tô eu aqui entregando a idade de novo. Eu joguei muito Saga de Urza e tal. E aí depois foi pra outros lados. Aí a gente descobriu mais coisas, né? Que a gente descobre em Invasão, que o Vidente Cego era o Urza. Nossa, como eu fiquei puto com isso. Quando eu descobri que o Vidente Cego, que tinha todo um potencial pra ser um personagem foda, que ele era o Urza, eu já falei, esse cara é um lixo. E quando a gente descobrir a história dele, ele vai ser um lixo. E aí passam-se, tipo, 20 anos que eu falei isso, literalmente os 20 anos. Vem a coleção e conta a história do projeto Linhagem, e aí todo mundo fala, esse cara é um lixo. Eu falei, eu já falava isso em 2000. Em 2000 eu tava falando isso já. E assim, o lance é que quando ele se deparou com Firexia, ele se deparou também com algo que ele não queria saber como lidar. Na minha opinião, o problema do Urza era esse. E foi o que deu o poder pro irmão dele ficar igual a ele, né?
Ainda tem isso. Meninos, antes de continuar, eu vou ter que dizer que eu tenho que sair, porque eu vou trabalhar agora. Desculpa. Eu queria muito ter continuado, que eu tô adorando esse papo, mas Segura 10 minutinhos que a gente encerra. Bom, como vocês acabaram de notar, foi aplicada a magia de uma mana azul chamada Esconjurar na Lara. Foi Path to Exile, né? Exila. Aí, assim, o ponto mesmo que me deu preguiça, assim, da Lore do Magic, são várias coisas recentes que eu... Tipo, quando eu volto lá pra, tipo, Nêmesis, Apocalipse, aquele período ali, eu fico, tipo, cara, a Lore de Magic é muito boa, né? Ou de algumas coisas lá de Dominária. Mas daí, recentemente, tem tido muito essa síndrome de Dragon Ball que eu falo. Essa solução preguiçosa para um problema, tipo, whatever, né? Então, assim, um exemplo disso os Phyrexianos atacaram, transformaram aquele tanto de Planinauta, né? Completaram aquele tanto de Planinauta. A Jane, Nissa, Jace, Vraska, Jace, tudo isso, né? Os dinossauros primordiais, tipo Etali, todos os planos sofreram danos extensos, né? Porque a galera, durante a Guerra da Centelha, falou, porra, só morreu isso? Né? Porra, achei que era pra ter sido um grande problema. Então, na invasão de Nova Phyrexia, morreu muita gente, planos inteiros foram destruídos e tudo aquilo. Mas daí, quando eles derrotam a Elesh-Norn, essas pessoas destransformam. E, tipo, me corrija se eu estiver errado, mas é factual na lore até então que algo não podia ser descompletado, destransformado. Tanto é que isso já deu problema várias vezes, né? Com o próprio Carne, não sei o que e tal. E tipo, não, na verdade, você só não sabia disso, mas existe sim um jeito de descompletar. O Carne só foi e aí salvo, todas as consequências... ele não estava completo, né? Então, aí todas essas consequências de toda essa invasão são revertidas, são nulificadas e, tipo, whatever. E aí eu fiquei, tipo... Tá, eu esperei a vida toda pra ver ela ser vilã, tudo que ela fez não deu em nada, tipo, não importa. E ela morreu de um jeito que eu fiquei, tipo... Ok? Que só conectando aqui com o negócio do planejeiro mais cedo, do WoW, a gente sempre derrotou, né? Tipo, derrotamos o Illidan, derrotamos o Arthas, o Deathwing, mas nunca era a gente. Você é só um aventureiro, né? A Maiev derrotou o Illidan. A Frostmourne matou o Arthas. Não foi você. No Deathwing, a própria arma dele, que era a alma dracônica, foi usada contra ele. E ainda assim, todos os aspectos, que são esses seres super poderosos lá da lore, sacrificaram o poder deles para derrotar o Deathwing. Ok. Só que aí, com o tempo, eles começaram a, tipo, dar um power-up no protagonismo do seu personagem, né? Aí, quando chegou em Battle for Azeroth, por exemplo, você derrota um deus ancião. Que é, tipo assim, é pra ser, um personagem completamente insano em termos de power level. Mas você vai lá com as suas mãos e derrota ele. Mas sei lá, você tinha usado um artefato pra isso. Você tinha usado o Coração de Azeroth, que era uma arma super poderosa. Beleza. Chega em Shadowlands, cara. Você derrota o planejeiro, que é pra ser muito mais poderoso do que um deus ancião. Tipo, o planejeiro é como se ele fosse o Sargeras, é como se ele fosse um titã, só que do Panteão da Morte. Então, ele é o cara que conseguiria arrancar um deus ancião com a mão, assim, do planeta, igual a Mantul fez na história. Aí você vai lá e se derrota o planejeiro. Você, seu personagem vai lá e derrota o planejeiro. E ninguém fala mais sobre. Ninguém nem... Tipo, vocês derrotaram o planejeiro, é isso aí. E aí você fica assim, tá, mas como? Como? Por quê? Tipo, não faz nenhum sentido, cara. Como que, tipo, de repente a gente é capaz de derrotar um ser assim que... É tipo você pegar, sei lá, uma pessoa que tem um poder sobre-humano, tipo um super-herói de quadrinho ou algo assim, e derrotar aqueles personagens nível Sandman, nível... Aquela coisa assim que uma dimensão inteira pro cara é isso aqui, saca?
Aí você foi lá, você bateu no pé dele e ele morreu. Tá? Tipo, dessa vez a história não te deu nenhuma arma, não te deu nenhum artefato, não te deu nenhum recurso de narrativa pra explicar como que o cara morreu. Dessa vez a gente só chegou lá, bateu e ele morreu mesmo. E eu fiquei assim, tá, a gente tá nesse nível de não ligar mais, tá bom, sabe? Mas é chato, né? Vem, tipo, é igual a Leshnor, né? Aí a Elspeth por ela e ela morreu. Tá bom, ela morreu. Eu te acredito, sabe? É Aí o que eu posso ver. corta pro Patrick. Todo mundo morreu. Fim. Aí ela derrotou e é assim que funciona, tá bom? Tá bom. Aposta quanto que eles vão retomar daqui 5, 6 anos o plot dos Phyrexianos. Aí vai vir uma Eleshnorm renovada, algo assim. E quando ela aparecer vai fazer aquele efeito do Titã Bestial de Shingeki no Kyojin, que o pessoal que pega o sérum dele só transforma quando ele ordena. Aí do nada aparece tipo Eleshnorm 3.0 X plus alpha. Aí ela transforma de novo o pessoal. Ah, isso era só um plano. Não, na verdade ela não morreu. Ela previu, não sei o que, aí ela se transferiu ali pro como corpo. ela era do Mana Branco também, ela se fundiu com a Elspeth e agora ela vai dominar a Elspeth aos poucos. E aí vai ser a Elspeth enorme depois. Nossa senhora. Eu não duvido, cara. É igual, tipo, no WoW, associado a essa lore que todo mundo ignora, a gente teve a conclusão da história das Sylvanas, que é uma personagem mega importante lá desde Warcraft. E aí, tipo, ela se tornou vilã, a gente, tipo, condenou ela ao inferno, ok. Mas todo mundo sabe, ninguém tem nem a menor dúvida de que, tipo, lá na frente vai ter um arco de redenção pra ela, igual teve com Illidan, igual teve, sabe, com N outros personagens. Ninguém tem dúvida de que, tipo, ela... você acha que a Sylvana vai embora? Claro que não, saca? Enfim, os caras, tipo, não sabem a hora de terminar as histórias, parece, né? E é por isso que eu acho que eu sou tão fã de um rolê tipo O Senhor dos Anéis. Porque a gente tá aqui falando de universos que são pensados por centenas de pessoas, por milhares de pessoas, que não conseguem, tipo, fazer a coisa sequer bater. E aí um cara sozinho fez, tipo, um universo tão grande, pra não dizer maior do que muitos desses, e, tipo, a parada é igual um relógio. Se você for nerdão de Tolkien, se você pega lá o Legendário, você vai ver que, tipo assim, a distância que um lugar fica do outro leva para os personagens irem desse lugar para aquele, leva o tempo que levaria na vida real para alguém andar essa distância. É tipo um bagulho assim, é um relógio, é tudo perfeitamente calibrado. É igual quando você olha a linha do tempo no final do Senhor dos Anéis, e aí você vê no filme, tipo, o Gandalf vem e conversa com Bilbo e fala que vai voltar pro aniversário dele. Se você cruza, né, tipo, a rotina de cada personagem, aí cara. No filme dá uma impressão que, tipo, se passaram, sei lá, 4 meses. Você vê na linha Passou uma semana, né? São 17 anos. Sim. Mas é isso que é legal. Se você cruzar nesses 17 anos, ou em qualquer período de tempo, onde que é pra cada personagem tá, quanto tempo eles ficaram em cada lugar, as distâncias que eles andaram, você vê que, tipo, nada não faz sentido. Tudo é, tipo, bate muito bem, assim. E isso desde sempre, desde o Silmarillion, desde coisas que aconteceram há 30, 40 mil anos antes ali do livro do Senhor dos Anéis. Eu gosto que, às vezes, se você olhar essas linhas de tempo e cruzar, você vê assim que, poxa, se nesse dia aqui o Aragorn tivesse atrasado X dia ou adiantado X dia, ele tinha encontrado com a comitiva que estava indo para Valfenda durante o negócio lá do Hobbit. Nesse sentido, uma coisa que eu gosto muito de fazer com as datas e com a geografia do Senhor dos Anéis é ver, tipo, quão pequena eram as chances dele de aquilo ali dar certo. Tipo, toda história legal, assim, de épica, sempre tem essas odds terríveis, né, contra os protagonistas. Tipo, olha, você tem esse priquitinho aqui pra conseguir salvar o mundo. Mas as do Senhor dos Anéis é, tipo, impressionante, assim, o tanto que, tipo, só não era pra aquilo ali ter dado certo mesmo. E ao ponto de que a gente tem essa confirmação, né, de que tudo aquilo ali ter conseguido acontecer é uma intervenção divina das forças que representam o bem.
porque só não tinha como, tá ligado? Muita gente pergunta assim, por que que o Sauron não agiu assim, sabendo que eles iam destruir o Anel? E eu sempre, tipo assim, não, o Sauron não sabia que eles iam destruir o Anel. Ele nem em nenhum momento sequer considerou essa possibilidade, porque isso era efetivamente impossível. Isso era objetivamente impossível de acontecer. Na minha visão, Sauron sempre acreditou que qualquer ser que não fosse ele em posse do anel seria corrompido. Não só ele acredita nisso, como tipo assim, é o que acontece, né? Se você vê, até o Frodo, no final, foi derrotado. Ele teria ido embora, igual o Isildur fez. E tipo assim, um Hobbit é capaz de ter essa resistência contra um anel porque ele é um ser muito simples. O poder do anel é inversamente proporcional ao poder do usuário, né? Então, tipo assim, é como se um Hobbit fosse quase um cachorro. Talvez um Golden Retriever fosse imune ao anel, saca? Mas ele precisa ter inteligência de fazer a jornada e jogar o Anel do Fogo. Então, quem sobra? Pô, um Hobbit. É o mais próximo possível de algo tão simples quanto um doguinho, mas que, sabe, tem polegares opositores e talvez a gente tenha alguma chance. E mesmo assim, um Hobbit no final foi derrotado. Não conseguiu vencer o Anel. E para além disso, tipo, tem tantos outros fatores. Tipo, o Anel em si, essencialmente, é indestrutível. Não existe ninguém vivo que consiga resistir a ele. E tem a capacidade de destruí-lo. E aí, em cima disso, tem todas as outras chances de, tipo, da jornada, os inimigos que eles enfrentaram, as coisas que eles passaram por, de alguém conseguir ter êxito nessa aventura. Então, tipo, o Sauron nunca nem considerou que o anel seria destruído de fato, sabe? Tipo, e aí, quando você vê isso, tipo, cruzando, que nem eu falei, as chances que estavam contra eles, e são coisas exatamente assim, tipo, se eles tivessem enrolado um dia aqui, eles teriam morrido. Se naquela hora da estrada lá do filme 1, se o Sam não tivesse, tipo, segurado a mãozinha do Frodo ali, enquanto o Nazgûl tá farejando eles e ele tá assim, pronto, o mundo acabava ali. Entendeu? Se o Sam então, né, toda hora, se o Sam não tivesse empurrado o Frodo ali em tal hora, o mundo acabava ali. Saca? O Sam é o agente da ação. O Sam é... Mano, os Valar, né, que são, tipo, o panteão de deuses lá do Tolkien, eles falaram assim, meu filho, a gente vai te usar só um pouquinho, tá bom? Só um pouco. Você vai receber aqui um monte de coisinha pra fazer o negócio acontecer. Você é justamente quem ninguém dá nada. Se você for olhar, tipo, os hobbits dentro de estrutura sociedade, eles são um povo mais simples. E dentro da comitiva de hobbits, ele é o mais simples de todos. Ele é um jardineiro, cara. Assim, o cara enfia a pazinha na terra e planta uma pimenta. É isso que ele quer pra ele saber fazer, entendeu? É incrível. E, cara, tem muitas coisas de Senhor dos Anéis que eu gosto, assim, mas que, tipo, daria pra ser mais de um podcast inteiro sobre, né? Porque ali é um universo que vai bem, bem, bem longe mesmo. Mas eu sei que você queria me chamar também pra falar do Fallout, então... relaxa. Se tiver mais alguma coisa, só pergunta aí do Fallout que eu... Tal. Na ideia, no final das contas, a gente transformou isso num papo muito mais legal do que só Fallout, porque a gente falou de como a gente enxerga os nossos mundos fantásticos favoritos. Alegoria, postura de fã, a gente xingou a Wizards, que se tornou um passatempo muito legal nesse canal. E assim, é isso. Certo, a gente pode ir encerrando, até porque o meu horário hoje também tá apertado e eu vou precisar prestar um apoio pra galera ali da faculdade, porque estão me pedindo socorro com alguns TCCs. Mas, bom, Toca, eu agradeço demais por você ter vindo aqui. Eu tava com muita saudade de conversar com você, você é um amigo muito querido. É nice. Certo? Deixe seus recados pra galera, faça seu jabá. Não tem jabá a ser feito. Se divirtam. Leiam livros, vejam filmes, joguem joguinhos. Histórias são tudo. Beleza?
E é isso. Não se esqueçam, galera, de ir lá no canal do Toquinha, se inscrevam lá, vejam os vídeos, tem muito conteúdo bom lá, vale bastante a pena. Mais ou menos. É verdade, é verdade, é verdade, sou um cara modesto. E lembrando a todo mundo que esse programa foi um oferecimento dos amigos e parceiros do Contar Mestrão, Hamburgueria Tom Artesanais, Sebo do Anderson, Tribo Arquearia, Nuvem Voadora Bookstory, da editora Macaco do Mal e da VTT Firecast.app. Links de todo mundo tá na descrição, né? Um abraço. A Lara teve que sair um pouquinho mais cedo, ela também deixa saudações e abraços para vocês. Fiquei com vontade de comer um hambúrguer agora. Cara, Já aproveita. Fala com o parceiro do podcast aqui, Burgão. Exatamente. Os hambúrgueres do Júnior são surreais, cara. Ele tem algumas coisas ali que só de você fica, se você não tiver com fome, você fica com fome vendo a foto do hambúrguer dele. Mas é isso, galera. Um abração pra vocês e até a próxima.